Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 2 aqui do estudo do artigo do Kotler. Olha, tem uma travada no Kotler aqui, de tão pesado que é o nome, do Kotler e do Levy. O artigo a gente fala é o Broadening the Concept of Marketing. Então, transcendendo, aumentando a fronteira dos conceitos de marketing. Nessa aula, a gente vai falar sobre The Rise of Organizational Marketing, que é o crescimento do marketing organizacional. Quando ele fala de organizacional, ele fala muito de terceiro setor. Você vai ver os exemplos que ele dá nessa aula, e é bem aquela, como todo artigo, né? Ele tem um período de justificar o porquê que ele está estudando o que o artigo está estudando. Então essa aula ela vai servir muito para fazer uma cama porque tem por vir. Eu acho que desse curso inteiro, o que é mais valioso é a parte que ele entra nos conceitos de marketing, assim. Não só isso é valioso, mas é interessante essa discussão. E daí como que a gente transcende esses conceitos de marketing para, né, organizações não governamentais, ONGs, organizações que não são non-business, né, que eles chamam, que são de não negócios, não instituições privadas, né, não esse tipo de instituição. Então, essa parte do artigo, você vai ver que ele vai fazendo muito a cama para explicar esses conceitos de marketing. Depois ele explica, para justificar a explicação desses conceitos de marketing, depois ele explica os conceitos e aí ele fala se vale a pena ou não transcender. Você, né, conhece o Kotler, você já vai saber mais ou menos, sem querer dar um spoiler, não é novidade, afinal esse artigo é de 1969, então ele fala que realmente a gente pode usar os conceitos do marketing para tudo. A ideia é a gente ir discutindo ao longo das aulas, né? Já fiz a introdução até mais longa do que eu imaginava, então vamos lá para o artigo, né? Aí ele começa, da parte que eu grifei aqui, ó, como a sociedade se move além dos estágios de comida, alimentação e proteção, aí pensando muito na pirâmide de Maslow, né? Se a sociedade consegue ter a base da pirâmide ali, se satisfazer com aquilo, tem essas condições, é comum que a sociedade começa a se organizar e encontrar outras, né, necessidades sociais, né? E formando esses grupos de forma paralela à necessidade de obtenção de alimento, vestuário e casa, né, abrigo. Então, outras organizações começam a ganhar, principalmente, influência. Muitas dessas organizações começam a ficar muito grandes e requerem uma gestão de habilidades, assim como empresas tradicionais, né? Ele chama aqui, ó, de... Cadê meu mouse? Cadê? Perdi, tá aqui. Traditional Business Organizations. Então ela começa a requerer esta necessidade de gestão de habilidades de negócios tradicionais. Por exemplo, a gestão da United Auto Workers, tipo, deve ser como se fosse o sindicato dos trabalhadores aqui, trabalhadores dos setores de automóveis, o Departamento de Defesa, Ford Foundation, aí ele pega fundações, Banco Central, a Igreja Católica e a Universidade da Califórnia começam a ser tão desafiadora a gestão, assim como uma Procter, uma P&G, uma Procter Gamble, um General Motors e um General Electric. Então, de novo, né, ele está aqui começando a mostrar que a sociedade, tendo essa base sanada, ela começa a criar outras organizações, entender outras necessidades sociais, começa a criar organizações para atender essas necessidades sociais, e essas organizações vão crescendo a ponto de requererem conhecimentos tradicionais de negócios. Então, se a gente pegar aqui sindicatos, né, trazendo para a nossa realidade, grupos do condomínio, vai bem próximo, a gente começa a ter ali, o grupo de condomínio ainda é pequeno, ele pega exemplos maiores, mas a gente começa a ter ali uma formação de um pequeno grupo, o Rotary, por exemplo,
começa a ter uma formação de um grupo que requer necessidades ou conhecimentos estratégicos de negócio para que essa organização possa prosperar, possa atender ao propósito pelo qual ela foi criada. Então é esse o ponto que a gente está aqui no artigo. Então ele fala, todas essas organizações já performam, né, as funções clássicas de negócio. Toda organização, e aí ele vai falando várias etapas, toda organização precisa performar a parte financeira. Eles precisam ter um fluxo de caixa, precisa ter uma organização. Toda organização precisa performar a produção, né? Se gera um produto, um serviço, precisa ter essas entregas, precisa ter essa produção, então precisa se organizar nesse sentido. Toda organização precisa performar na questão de funções pessoais, de papéis, então precisa pensar quem vai contratar para exercer tal função, como vai ser, né, trabalhado, que perfil de público que perfil de pessoa precisa para aquela função. Toda organização precisa de uma pessoa para compras, né? Algum responsável para fazer ali a gestão de compras, lidar com fornecedores, então todo esse trabalho. Então todas essas organizações, elas têm as necessidades de um negócio, assim como um negócio, né? Assim como um negócio, eu ia falar negócio local não, mas assim como um negócio. E aí quando a gente chega para as funções de marketing, também fica claro que todas essas organizações precisam performar e ter sucesso no marketing. Mas, e aí eu vou juntar muito do que o Levitt fala no Miopia de Marketing, mas o marketing normalmente, e aí trazer de novo, né? O Miopia é de 60, esse é de 69, estou trazendo para os dias atuais, mas ainda continua atual. O marketing, ele não só em organizações, mas também em organizações, ele tem um senso comum, me faltou a palavra, deu até uma travada, vocês viram, né? Um senso comum dele ter uma ação apenas residual. Então, como se ele fosse o responsável por, depois que você tem o produto, depois que você tem a empresa, depois que você tem tudo funcionando, o marketing ajuda a colocar aquele produto, a vender aquele produto no mercado. Então ele é um processo residual, né? E aí é por isso que ele tem até uma aula que chama tratamento de enteado, que no Miopia de Marketing ele explica isso, que não é assim que deve funcionar, mas nessas organizações também é assim que funciona. Então, ele fala que precisa funcionar dentro das organizações, assim como você precisa ter um cara de compras, assim como você precisa ter um RH para definir, assim como você precisa ter um financeiro, assim como você precisa ter uma pessoa de produto que gerencia as produções ou as entregas de serviço, você precisa ter, sim, uma pessoa de marketing. E aí eu estou falando, não necessariamente é uma pessoa física, mas o papel do marketing precisa ser exercido por alguém ali dentro dessa organização. Então, é isso que ele está trazendo nessa introdução, nesse começo aqui. Uma pequena pausa para hidratação. Beleza? Então fica claro, né, como ele está construindo o artigo. E aí, nessa parte do artigo, ele começa a dar alguns exemplos de casos onde organizações fazem um bom uso do marketing com um propósito específico. E aí eu acho legal a gente trazer esses exemplos, porque a gente pode começar, para quem quer trabalhar com setores não privados, já começa a ter alguma ideia, ou quem quer se envolver em projetos sociais, ou quem a partir de uma empresa apoia um projeto social, o apoio a esse projeto social pode ser, inclusive, levando esses conceitos de marketing para essas organizações que são muito carentes, principalmente na questão de marketing. Então é muito comum alguma grande empresa ter algumas ações de caridade, mas essas ações de caridade se limitar, não que seja pouco, pelo amor de Deus, mas está, né, fazer doações
de benfeitorias, ou seja, dinheiro ou qualquer coisa, para que essa fundação sobreviva. E muitas vezes, se você dedicar horas do pessoal de marketing para ajudar aquela organização, você pode tornar aquela organização muito mais sustentável e aí ter todos, né, os benefícios de cumprir o propósito daquela organização, além do, né, vivemos num mundo capitalista, precisamos vender, pensar de forma privada, além de deixar claro que aquela empresa está apoiando aquela causa. Então, né, traz todo esse processo aí que eu já tive um pouco de dificuldade, mas eu acho que é melhor que uma empresa apoie uma causa social, mesmo tendo um fim econômico, para ela, né, ter uma vantagem de ganho de marca ali, do que ela não apoiar. Né? Então, pelo menos, né, pelo menos está apoiando o fim social. Enfim, vamos lá de novo, aí ela dá alguns exemplos. O primeiro exemplo que eles trazem, é o do departamento de polícia no US City aqui, que eles estavam, né, estava muito claro a imagem pobre que eles tinham perante algum segmento da população, que eles não, né, não eram bem vistos ali perante a população. E aí eles desenvolveram uma campanha que ganhe amigos e influencie pessoas. Uma dos highlights, os pontos altos dessa campanha foi o visite a sua estação de polícia. Sabe aquele conceito do conheça a minha cozinha? Os caras fizeram isso dentro de estações de polícia. E aí chamavam muitos cidadãos ali para mostrar as operações diárias de um departamento de polícia. Aqui, The Daily Operations of the Police Department. Então criava essa proximidade com a comunidade local, mostrando lá como que eram os laboratórios para, né, desvendar crime, né, os lineups das polícias e até as celas. Olha que interessante, em 69, né? O departamento de polícia também mandava policiais para escolas públicas para tentar angariar e trazer crianças para visitar ali as estações de polícia e também para melhorar a relação com a comunidade. E isso é muito legal, assim, eu acho que é uma ideia bastante interessante e é um conceito muito claro de marketing, de construção de marca. A gente pode pensar. Na minha infância, eu lembro que existia, muitas empresas fazem isso, né? Mas existia visitação para o centro de tratamento de água e esgoto aqui. O centro de tratamento de água e esgoto não é um lugar que você, não é uma empresa que você gosta muito de se relacionar, porque você só tem relação para pagar a conta, ou quando você tem algum problema de vazamento, a tua conta vem muito alta e aí você tem que fazer um trabalho para, né, resolver isso. Então, não é algo lá muito simpático, uma marca lá muito agradável. Porém, se eles fazem, não sei se estão fazendo ainda, na minha época, há 20 e alguns anos atrás, faziam. Se você leva mais do que 20, quase 30, 30 anos atrás faziam. Se você leva as crianças para mostrar todo o trabalho, para mostrar a importância de ter água limpa, de não jogar coisas na privada, porque vai piorar. Além de fazer uma conscientização do bom uso, você faz sim uma adequação da imagem daquela organização para o público. Então, o que o departamento de polícia faz? É usar uma estratégia de construção de marca que, através da proximidade com quem efetivamente faz uso daquele serviço. Todo cidadão faz uso do departamento de polícia. Né? Não é algo agradável, mas sim, ele faz uso, e é importante saber que faz ali. E aí a tua forma de interpretar aquela marca passa a ser diferente quando aquela marca, entre aspas, trabalha marketing, trabalha branding, trabalha proximidade com o público. Então é muito interessante a gente pensar isso para questões organizacionais, para instituições não privadas. Então acho bem
É bem legal. Aí ele vai trazer dentro do artigo outros exemplos. Eu recomendo, né, a leitura desse artigo aqui, mas ele fala, por exemplo, de museu, né, que os museus eles têm um grande número dos cidadãos são desinteressados por museu. Cara, porque museu, tipo, não parece ser algo agradável ali a visita. O museu ele é o mesmo desde 69, desde sempre ele é o mesmo, assim, aquela visitação é algo cansativo, sabe? Ele, né, tem aquela visão de algo chato, né? Só que daí ele pega um exemplo aqui do Metropolitan Museum of Art que começa a patrocinar shows de arte e acontecimentos artísticos. Olha que interessante. O museu começa a entender que ele precisa estar mais próximo do público. Quem é o público do museu? Quem gosta de consumir arte. Então ele passa, como estratégia de marketing do próprio museu, a patrocinar intervenções artísticas ou grupos artísticos na cidade. E aí você retroalimenta todo um movimento que está totalmente condizente com a marca museu. Só que o museu, por ser não privado, ele muitas vezes está tentando somente existir, mas traz conceito de marketing. Percebe o quanto a gente tem aplicabilidade do marketing em inúmeros fatores? E de novo, isso que o artigo vai trazendo. Então, esse case do museu, por exemplo, é muito legal. Aí ele continua. As escolas, o sistema público escolar de Oklahoma City, eles precisavam de mais apoio das populações para ajudar a pegar fundos e prevenir deteriorização e das melhorias e também do êxodo dos professores, né, os professores que deixavam ali a escola. E aí, o que eles fizeram? Uma campanha de TV. Basicamente é isso que ele faz uma campanha de TV, alcançando um grande número de pais dos alunos, para trazer essa consciência da importância de ter TV, da família estar na escola e tudo mais. Hoje, né, é bem a gente não vê isso de escola pública, é bem comum a gente ver de escola particular, porque, né, precisa do marketing, porque é uma organização. Inclusive, países, né, através dos seus as campanhas de marketing internacional, precisam fazer um trabalho importante de melhorar a visão de possíveis turistas. Eu lembro de ver na ESPN campanhas para você visitar o Peru. Assim, eu achava bem interessante falando sobre as regiões, os lugares turísticos do Peru. Então, tinham campanhas de TV para visitar países. E aqui nesse artigo ele traz o exemplo da Grécia, que eu achei bem interessante, que eles contrataram o head de relações públicas ali de uma empresa muito famosa de Nova York, de relações públicas, e essa empresa de Nova York colocou uma página inteira do jornal, um anúncio de página inteira do jornal com a seguinte manchete, com a seguinte headline aqui: Grécia está salva do comunismo. Maravilhoso, né? Então, assim, pode vir visitar a gente não é mais comunista, né? Dentro da meca do capitalismo, faz sentido você criar esse tipo de campanha a fim de trazer pessoas ali dentro para fomentar o turismo e tudo mais. Então, faz sentido você se posicionar, né? O meio é a mensagem, né? Você tem um jornal para rodar em Nova York e tudo mais, então, para fazer uma campanha da Grécia faz bastante sentido a gente fugir. E aí ele fala também do grupo antifumo do Canadá, que está tentando, né, pressionar a legislatura canadense para banir os cigarros por conta da questão prejudicial à saúde. E que o grande desafio desse grupo é justamente que eles têm fundos limitados e estão brigando com grandes, gigantescos recursos de propaganda da indústria do cigarro. Então, isso eu estou falando de 1969.
Então você imagina como era naquela época ainda, assim, é muito pesado para um pequeno grupo trabalhar isso e brigar com uma grande corporação, com uma grande indústria, mas que através de several ideias of marketing, né, ideias de marketing, pesadas ideias de marketing, eles começaram a trabalhar spots de televisão, né, livros, aí no caso ele hoje faria e-books, né? Mas era livros, né, carregando imagens de câncer de coração, problemas de câncer e problemas de coração de pacientes com problemas cardíacos e pesquisas legais de companhia a falar a respeito da verdade do quanto o cigarro prejudica o ganho de saúde, prejudica o ganho, né, prejudica a saúde. Deixa eu ver aqui. Então, assim, aí a gente passou por uma fotinho do Kotler, olha que beleza, aqui como ele era em 1960. Esse aqui é o Sidney Levitt. Mas vamos lá. Então, o que todas essas organizações elas estão concentradas a respeito. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Cadê? Vai zoom. Aí. Todas essas organizações elas estão concentradas a respeito do produto e também na forma como o consumidor enxerga eles. E por isso eles estão procurando por ferramentas para melhorar a sua aceitação. Olha que interessante. Todos esses exemplos que a gente trouxe aqui são organizações não privadas que sabem o produto que entregam, entendem a visão que os consumidores têm a respeito desse produto e estão buscando por ferramentas para melhorar essa visão dos consumidores a respeito desse produto. Então, o exemplo do departamento de polícia, trazer convidado é melhorar a visão deles ali, a escola, o museu patrocinando intervenções artísticas, a lei antifumo, a Grécia querendo levar americano para fazer turismo lá. Então todos eles entendem o produto que tem, entendem o perfil de público e estão buscando ferramenta para isso. Onde eles vão buscar essas ferramentas? No nosso queridíssimo e maravilhoso marketing. É isso que a gente vai falar nas próximas aulas dos conceitos. Por isso que esse artigo ele traz esse broadening, né? Aquele broadening é o quebrando fronteiras do marketing, ultrapassando as fronteiras do marketing, que é justamente pensar marketing não só para organizações, mas também em outras instâncias. Então ele traz alguns exemplos disso. Como eu falei, essa aula ia ficar bem, né, pautada nesse quesito de preparar a casa para falar. Aí nas próximas aulas a gente já começa a entrar, já vou dar um spoiler aqui, ó, de produto, ó, aí ele vai falando de produto, daí depois marketing tools, customers, e aí ele vai usando várias definição de produto genérico, vai entrando vários conceitos de diferenciação, então vários conceitos que a gente vai poder trabalhar ao longo das próximas aulas, pensando em como expandir esses conceitos além das organizações privadas. Beleza? Muito bom, entregue mais uma aula aqui e eu vejo você na próxima aula.